Então, nessa ação penal 505.1606, continuidade do depoimento do senhor Rafael de Castro da Silva, continuidade da palavra da defesa. Obrigado, excelência. Nessa linha, esse trabalho da comissão interna seria mais detalhado que o da auditoria? Mais detalhado. E porque é uma equipe multidisciplinar, né? Consta de advogado, geólogo, um auditor, uma gerente, acho que da área de contratação que participou, se não me engano. Então existe um resultado da auditoria, que o senhor tem uma pasta com o resultado da auditoria. Isso. E deve existir uma pasta que o senhor não teve acesso. Isso. Com o resultado da comissão interna. A pasta e um relatório da comissão interna. Ok. Eu sei que, conforme comentado, o resultado mais expressivo dessa comissão ocasionou a demissão por justa causa do senhor Pedro Augusto. Isso eu posso informar, que eu sei que isso foi me despachado. E outras sanções foram suspensões de alguns funcionários. Agora, a razão para isso ter ocorrido, eu não sei qual foi. Ok. Especificamente sobre o negócio de Benin. O senhor já falou, e eu não vou me estender, vou ser muito objetivo. O senhor sabe quando e quanto a Petrobras comprou? E quando e como a Petrobras vendeu? E que valores foram despendidos e recebidos? Tá. De forma objetiva. Tá. Comprado foi em 2011, né, efetivamente, né? 25 milhões bônus de assinatura, 9 milhões e meio de custos passados, né, para reembolso, e foram feitas uma série de caps, né, de limites de carrego para cada poço, além de um bônus de 80 milhões de dólares no caso da declaração de comercialidade. Isso é o que eu me recordo dos valores assim, da compra. Aí a venda. A venda, então, o pedido da auditoria, né, o pedido da diretoria para fazer essa auditoria foi para a entrada. Então, assim, se a gente fosse estender para venda, a gente ia ter que mudar um pouco o escopo da auditoria. Então, assim, a gente leu um DIP relativo a essa venda da participação, né, para a Shell, mas a gente não se debruçou sobre esses números. Tá? Eu sei que foi uma proposta teoricamente interessante a Petrobras, porque essa proposta ela dividia, né, diminuía a exposição da Petrobras, né, o risco, né, já que a Shell se associaria ao consórcio. Mas em termos de valores não me recordo. Eu me lembro que seguiram uma série de limites, também, de caps também, assim como a Petrobras fez com a CBH. Em que período foi feita a venda? A 2012. 2012. 2012. Ok. Ao final, que percentual que a Petrobras ficou de Benin? 35%. E qual que é o valor líquido que ela despendeu? O senhor sabe? O valor líquido que ela despendeu? Olha, se eu tivesse aqui com um documento em mãos, eu falaria, não me recordo não. Okay. No documento, esse DIP 1, a IP Inter, não sei se é IP Inter ou Inter DN, não me lembro, 2015, IP Inter, 2015, em que é submetido para a diretoria a saída, né, do negócio lá no Benin. Ele relata desde a entrada, a aquisição e a saída, e comenta inclusive uma arbitragem aberta pela CBH contra a Petrobras, contra a POG, no caso, contra a Petrobras e a Shell, e ele comenta lá, o DIP, se comenta os valores todos envolvidos, quantos foram despendidos, mas eu não me lembro agora os valores não. Tá? A Petrobras... Deve ser, desculpa te interromper, deve ser assim, os valores totais, se não me engano, de todos os gastos, somavam ali na casa de 350 e poucos milhões, 360 milhões de dólares. A Petrobras não vendeu a maior parte para o BTG? Então, você está meio dissociado, né? É porque a Petrobras, quando vem, foi o Dr. Diogo comentou aqui, é um projeto suricato, um outro projeto. A Petrobras, quando vendeu, ela não vendeu o Benin, fez parte de um pacote. O grande interessado lá, o BTG, quando quis comprar, na verdade ele estava interessado na Nigéria, que havia produção. E a Petrobras também, nesse momento, ela não queria vender só a Nigéria, que é a parte boa nossa da África. Ela tentou vender a parte boa e a parte ruim. Então Benin, Angola, Namíbia foram no bolo. Entendeu? Não se vendeu Benin sozinho, se vendeu a participação toda da POG BV, né?
Desculpe interromper, Benin era quem tinha a melhor avaliação. Não, a melhor avaliação era a Nigéria. E Benin? Nigéria que tinha produção, ela gerava dividendos para a Petrobras. E a situação do Benin nesse pacote? Olha, eu não sei informar, mas eu acredito que tenha sido no bolo ruim, né? Porque, assim, as empresas interessadas todas estavam interessadas na Nigéria. A Petrobras empurrou, pelo menos foi isso que a gente teve acesso, empurrou o que a gente não achava interessante para o comprador. Ok. Já caminhando para o final, o seu depoimento é importante e por isso eu faço essas perguntas, porque ele embasa a denúncia. O senhor fez algum trabalho semelhante a esse? Para alguma outra empresa? Ou até mesmo para a Petrobras? Um trabalho de auditoria? De investimento? Desse porte ou como de o senhor fez? desinvestimento? Um trabalho semelhante a esse que o Então, senhor eu participei, prestou. por exemplo, antes eu havia participado desse projeto Suricato, que era a venda da participação da Petrobras para o BTG Pactual. Tá? E, inclusive, participei também da Comissão Interna de Apuração do projeto Suricato também. Que é posterior? Posterior... O Suricato é anterior? Ok, a data da auditoria? Ah, Anterior. essa? Anterior. Anterior. Tá. E qual que é a sua formação? Eu sou contador. Sou contador, mas na verdade nunca exerci a contabilidade, digamos assim, nunca fui contador, né? Eu sempre fui auditor. Desde a época de faculdade, eu fui auditor externo, né? Comecei na televisão, auditores independentes, passei pela Ernst Young e depois fui auditor interno da Petrobras. Então comecei como auditor, tenho 15 anos de auditoria. E nessa condição de auditor contábil, o senhor se sentiu apto a conduzir essa auditoria com situações comerciais, geológicas e toda essa gama de assuntos que nós estamos tratando? Então, a gente ia até onde a gente alcançava, né? Em alguns momentos, a gente pedia opinião de especialistas, tá? A gente comentava pedia auxílio a alguém do EIP, né? Da parte exploratória. Inclusive, no nosso ponto lá sobre a falta de documentação guardada no sistema oficial da Petrobras, isso a gente teve auxílio de uma pessoa que acessava o sistema e que poderia nos auxiliar a chegar àqueles números. Porque a gente não teria como chegar nesses números. Então, só que ele foi incapaz de chegar nesses números porque não havia esses documentos todos guardados. O senhor conhece o Eduardo Cunha? Não, só por televisão. Nesse trabalho que foi feito, houve alguma constatação ou alguma comprovação de que ele tenha participado de alguma forma nesse assunto de Benin? Então, assim como foi comentado do João Henrique, assim, pelo que a gente tem conhecimento, pelo que a gente lê na denúncia e tal, é tudo fora do ambiente Petrobras, né? O senhor não sabe? Pelo que a gente lê, estaria fora do ambiente de governança da Petrobras. Tá? E a gente não se deparou com nada. Obrigado, excelência. Certo. Alguns conhecimentos do juízo. Começando aqui pelo final, o senhor falou essa falta de documentação no arquivo, falta de documentos guardados. O senhor pode nos esclarecer o que o senhor quis dizer com isso? Isso está relatado no nosso segundo ponto do relatório, que existe um sistema, né, da Petrobras, que é o BDOPEX, né, acho que é Banco de Dados Exploratórios, e o CIPLEX, que é Sistema... Faltou um nome agora completo. Em que lá, isso era usado, nesse sistema é usado para todos os blocos no Brasil. E era recomendado que isso fosse usado também para os blocos no exterior. A gente pediu auxílio desse geólogo na época e ele acessou o sistema e não conseguiu encontrar dados consistentes em que a gente pudesse chegar aos números apresentados para a diretoria, né? Quando eu falo dados, são mapas geológicos, dados todos, né? Tudo que é guardado sobre o assunto, dados geológicos, mapas, figuras, dados da avaliação econômica, nada estava guardado lá. Então isso estava guardado em algum outro lugar? Então, esse é um problema sério lá, que primeiro que a gente realizou a auditoria em 2015 sobre dados de 2009, 2010 e 2011, tá? Como não estava bem guardado e pessoas envolvidas no processo já haviam saído, né? Conforme comentei antes aqui, a área internacional já havia sido extinta, então pessoas já tinham saído, já tinham trocado de área, pessoas já tinham se aposentado. Foi difícil obter essa área de informações e, pelo que a gente teve acesso, isso estava em arquivos pessoais, né? Caixa de e-mail pessoal. O nosso contato lá durante a auditoria
Ele recebia a nossa solicitação, repassava para as pessoas iam procurar nos seus arquivos, nos seus e-mails. Então, isso é um problema sério para a Petrobras para futuras auditorias, né? Você chegar à rastreabilidade, que é muito importante para a auditoria, a gente perde um pouco nesse sentido. Mas foi possível recuperar toda a documentação? Não, isso está relatado que não foi encontrado toda a documentação relativa ao processo. Que tipo de documentação, por exemplo, esteve ausente, não foi encontrada? O que está relatado lá são mapas, figuras geológicas, né, dados geológicos que poderiam auxiliar a avaliação de uma quantidade de volume, né, de petróleo existente lá no Benim. Porque conforme eu havia comentado, você faz uma avaliação econômica do projeto, né? Essa avaliação econômica ela conta com receitas futuras e gastos futuros, né? As receitas elas vão de acordo com o volume recuperável, né, de petróleo, a quantidade de petróleo que a gente vai explorar, que você espera encontrar e que isso vai trazer essa receita, né, contando com o preço do petróleo futuro esperado e tal. E os custos associados, né, de você fazer uma perfuração de um poço exploratório, outro poço de avaliação e tal. O resultado disso, o valor presente, ele te traz um valor monetário esperado. Agora, esse volume total que era considerado para avaliação, ele era encontrado de acordo com dados geológicos. Só que esses dados geológicos não estavam guardados nesse sistema. E também não foram recuperados? Não, foram apresentados alguns dados, mas incompletos, e que a gente não pôde, com o auxílio desse geólogo, chegar aos números apresentados. Uhum. Tá? E normalmente a praxe é que esses documentos fiquem guardados de uma Sim. aquisição dessa. Sim. O senhor mencionou no preço que foi pago esse bônus de assinatura, né? Salvo engano foi 25 milhões e 9,5 milhões de custos, né? Custos passados, né? Custos Pela passados. CBH. Foi possível fazer uma avaliação se esse preço era um preço compatível com os dados do negócio? Não porque, assim, esses valores, eles são valores negociais, né? Sendo negocial, a gente não tinha como chegar. E, se não me engano, teria que checar isso, a CBH, quando oferece esse bloco, ela já parte da premissa que ela quer um bônus de assinatura de 25 milhões e de 9 milhões de custos passados. Certo. Então, assim, a premissa original já é essa. Então foi aceita a proposta apresentada. Isso. Mas e houve alguma avaliação econômica dentro da Petrobras para verificar se essa área, esses direitos oferecidos valiam esse... Então, nessa avaliação econômica que eu estava comentando que se coloca, né, a receita de petróleo esperada, os custos de se perfurar, se coloca também esses custos todos de você adquirir. Então, na verdade, o que você faz? Você faz uma avaliação de tudo que você gastou, você traz o valor presente e fala, isso aqui vale a pena ou não vale a pena. Tá? Mas essa é a documentação que não foi encontrada, então? Assim, parte sim, parte não, parte estava muito frágil, a parte de avaliação, né, que é o valor presente líquido que o EPI Inter na época fez a avaliação, a planilha nos fornecida, isso está citado no relatório, não era a última planilha que batia com o valor apresentado para a diretoria. Então, assim, você vê a fragilidade na salvaguarda de documentos, né? E foi indagado ao senhor, mas para deixar claro pelo Ministério Público, nessa documentação que foi possível recuperar, foi identificado algum documento que possa ser relacionado ao senhor João Augusto Rezende Henriques, ou empresas dele, a Cona, ou Trem de Empreendimentos? Não. Algum laudo de avaliação? Alguma correspondência? Não. Alguma ata de reunião de que ele teve presente? Não nos deparamos com isso, não. Um outro esclarecimento que para mim não ficou muito claro, o senhor mencionou que teve a reunião da diretoria e a diretoria ficou relutante em aprovar e solicitou esclarecimentos. Isso. Certo. Mas depois a diretoria aprovou o negócio. Os esclarecimentos foram prestados ou não foram prestados? Olha, acredito
acredito que, assim, não sei se foram prestados, mas a auditoria de fato aprovou. Não sei com base em quê. Porque uma das justificativas para não terem sido aprovados de cara era a solicitação daquele relatório que eu comentei, o Doing Business. E ele só foi entregue, só ficou pronto em fevereiro, né? Lembrando que o nosso CA já tinha aprovado a aquisição em janeiro. Então, e os dados financeiros da empresa, que também tinha sido algo que tinha sido debatido, também não tinha sido, também não consta das apresentações. Então a auditoria em síntese não pôde constatar se essas informações foram apresentadas, Isso, os esclarecimentos foram apresentados. Isso, Mas ainda assim o negócio foi aprovado. foi aprovado. E só para finalizar, não sei se ficou totalmente claro, no final foi ou não foi encontrado petróleo no poço? Não. Na área, quer dizer, né? Foi poço, como a gente diz na Petrobras, poço seco, né? Sem petróleo. E houve esse pequeno problema junto com a CBH, né? Que a CBH não conseguiu arcar todos os custos de sua responsabilidade, que por fim seriam rateados em Petrobras e Shell, que aí sim elas tinham capacidade financeira de arcar com o tamanho desses recursos aí necessários. Certo, era esclarecimentos do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Rafael.